Eu recebi um desafio e foi para fazer uma cena. E consigo, sabes que isso nem é tema. Bora fazer essa cena, eu vou chamar os melhores. Não venhas com cenas, estou a ver cenas de valor. Cenas de valor. Bem-vindos a mais um podcast de Cenas de Valor. Eu tenho aqui comigo presente uma convidada de muito valor, uma convidada muito especial e uma convidada que garantidamente vai trazer muito valor a este podcast. O seu nome é Cleópatra Almada, é médica especialista em Medicina Geral e Familiar. Cleópatra, tenho sempre alguma dificuldade, não é dificuldade em dizer o teu nome, como quero dizer rápido demais, acontece muitas vezes isto que falamos. Portanto, já estás habituado. Então, conta-me, nasceste e o que é que aconteceu? Então, antes de mais, obrigada por este convite, não é? Da tua parte. Então, nasci e chamei-me Cleópatra, não é? Tenho essa responsabilidade. Porquê? Houve alguma... Porque não é um nome vulgar. Sim, é um nome aqui com peso, como deves calcular, sim, com muito não é? peso. Com muito peso. Portanto, não posso fazer nenhuma asneira que toda a gente sabe o que é a Cleópatra. Eu costumo dizer, não é a Maria, não é a Joana, é a Cleópatra, portanto eu tenho que ter muito juízo. Mas tem história, foi por parte da minha avó. A minha avó gostava muito de tudo o que era relacionado com o Egito e a gravidez da minha mãe era uma gravidez de risco desde muito cedo, e então ficou quase ali combinado que se nascesse um bebê saudável, neste caso uma menina, ia ter o nome de uma mulher muito forte da história, porque era realmente uma gravidez muito complicada, e nasci eu, saudável, e fiquei Cleópatra. E tens estado a fazer jus ao nome? Tenho tentado. Ele é a minha identidade, e desde muito cedo sentia-se Cleópatra. Então diz-me uma coisa, conta-me um bocadinho, como é que foi a tua infância, cresceste onde, nasceste onde, conta-me lá um bocadinho, ok, acordaste aqui neste mundo, possivelmente também te viraram de pernas ao ar, também te deram uma palmadinha no rabinho. Sim, também choraste. O nascimento já começou no nascimento a ser um bocadinho complicado. Foi? Então conta lá. Já começou no nascimento a ser um bocadinho complicado, tive que ser levada para a incubadora, já nasci, tive que ser reanimada. Portanto, já se adivinhava aqui uma vida aqui com algumas peripécias. Eu sou da Ilha da Madeira, nasci na Ilha da Madeira, no Funchal. Vivi lá até os meus 21 anos. Fiz um percurso relativamente normal. Uma infância um bocadinho atribulada, com algumas questões aqui parentais. Acho que muitos de nós, ou quase todos nós, têm aqui alguma questão parental, ou mãe, ou pai, ou ambos, não é? Aqui algumas questões atribuladas que acabaram por moldar um bocadinho as minhas decisões a nível na adolescência. Comecei-me a focar muito no desporto, foi nesse contexto que nós também nos conhecemos há muitos anos. Eu lembro-me até hoje, quando entregaste, tu não deves lembrar, mas eu lembro-me, quando tu entregaste os certificados, tu disseste assim, tu és a pessoa mais jovem a quem eu já dei um certificado de participação. Aquilo acabava por ser muito o meu refúgio. A parte do cycling e do desporto sempre foi o meu refúgio, e nessa altura, principalmente na adolescência, que tu, quando tens ali algumas experiências duras, ou tu podes ir pelo caminho ou podes usar essa adversidade como uma força, ou podes usar essa adversidade como uma força para o caminho errado, não é? Completamente. Ou simplesmente perdes força e acabas por te perder, não é? Sim, e então eu acabei por encontrar aqui na atividade física, mais especificamente no cycling, essa capacidade de resistência. E tu sabes o que eu vou dizer, que é quando parece que não aguentas mais e aperta mais um pouco e vais mais um pouco. Então muito da minha raiva, da minha frustração era canalizada ali, nessas questões, isto contextualizando para a questão familiar um bocadinho dura. E pronto, e depois entretanto entrei, hoje em dia, como tu disseste bem, sou médica, especialista em Medicina Geral e Familiar, mas o percurso também não foi assim tão linear. No primeiro ano não entrei em Medicina, tu sabes que as médias são altíssimas, e não entrei por 0,02. Foi o meu mundo tinha acabado naquele momento, eu lembro-me perfeitamente, eu achava que o meu mundo ia acabar, porque sempre quis ser médica. No quase. Então sempre quis ser médica e pronto, e ali parecia que o meu sonho, nunca duvidei que fosse acontecer, mas foi ali um choque de realidade de, ok, não vai ser agora.
Então fiquei 3 dias a chorar no sofá, até que chega um dia que a minha mãe diz, olha, acabou, sai daí, levanta-te, tu não és assim, vou-te inscrever como aluna externa, porque dava para fazer umas cadeiras como aluna externa. De medicina não era possível, mas de enfermagem sim, porque eu queria aprender. Desde muito cedo sempre tive uma sede muito grande de aprender. Em muito pequenina, 6 anos, fui, não vou chamar diagnosticada, porque não se falava o diagnosticada, mas fui... é uma alteração do desenvolvimento. Tinha altas habilidades e então aprendi a ler muito rápido, aprendi a fazer as coisas muito depressa. Lembro-me que na escola... Na primeira classe, ensinaram o A e o U, os ditongos normais, e eu rapidamente juntei as letras todas. A minha mãe foi chamada à escola, fui chamada para ver se nós transitávamos um bocadinho de ano. Tinhas muitos amigos? Tinha, mas eu tinha medo de ser diferente, então muitas vezes eu dizia que não sabia as coisas. Para ter esses amigos, porque todos nós queremos pertencer, já desde muito pequeninos. E as crianças muito inocentes nisso, então eu dizia que não sabia, quando na verdade sabia. E então a minha professora era incrível e ela ajudava-me a continuar a ter aquela sede de aprender mais. Desde muito cedo ficava comigo nos intervalos a dar outro tipo de coisas para eu nunca perder esta vontade. E então quando não entrei em medicina foi, e agora vou ficar um ano... Foi o teu primeiro grande fracasso? Foi. Eu até lá... Como é que ultrapassaste esse primeiro grande fracasso? Primeiro 3 dias a chorar, como eu já te disse. É preciso sentir. Eu acho que qualquer fracasso, eu não gosto de chamar fracasso, um redirecionamento, digamos assim, sim, muito pomposo. Quando eu falo em fracasso, é criar uma expectativa e pronto. E o teu desejo, a tua ambição, o teu objetivo, não ter sido alcançado por 0,02. Claro, não, e é fracasso. E isso é um fracasso. E é um fracasso. Para nós, para nós, para pessoas que hoje em dia temos maturidade suficiente para olhar para as coisas, se calhar foi isso que também que te ajudou a reciclar, não digo a reciclar, mas a ressignificar esse resultado, não é? E desenvolver ainda mais resiliência e mais capacidade de ir à luta. Mas naquele momento tem um impacto negativo na pessoa. Sim, e ainda hoje em dia, por muita maturidade que uma pessoa vai adquirindo, eu acho que quando nós temos personalidades de high achievers e de alta performance, nós não gostamos de perder. Certo. Ainda hoje em dia, eu não entro em nada, eu não gosto de perder. Certo. Eu não gosto, eu gosto de rigor, gosto das coisas bem feitas e claro que se não correr como eu quero, eu fico um bocadinho chateada. Ali nos primeiros, por muita maturidade que a pessoa tenha. Aqui a questão é o que é que tu fazes com isso depois? Ou dias, por exemplo, repara, tu não desististe. Não. O que é que fizeste com isso? Na altura, eu com isso fiz, o que é que eu preciso? Primeiro senti, depois foi, o que é que eu preciso? Para conseguir chegar lá, o que é que eu precisava? Primeiro, de repetição de conteúdos, era inevitável, precisava de garantir que daí a um ano não havia qualquer hipótese de falhar nos exames nacionais. Então inscrevi-me no explicador, não é? Comprei todos os livros possíveis que tu possas imaginar para fazer melhoria, fiz os exercícios todos, fiz os exames todos, não sei quantas vezes, foi repetição atrás de repetição atrás de repetição e comecei a programar o meu cérebro para que só havia uma hipótese, eu ia entrar. Como é que fizeste isso? Eu dizia a mim mesma todos os dias, não há outra hipótese, eu vou entrar. E era aí que entrava também o desporto. Porque mostravam que quando estava cansada eu conseguia sempre ir mais. Eu era capaz, eu era sempre capaz. No dia seguinte eu era sempre capaz. Então foi sempre uma coisa muito interna. Como? Foi uma bela âncora o desporto. Foi. E eu sempre tive, eu acho que isto é uma questão mesmo de personalidade. Nunca precisei de ter muito estímulo externo para fazer algo, aquela coisa de os meus pais nunca me deram, de olha, se tiveres boas notas, tens alguma coisa. Não, sempre foi meu. Eu quero ser boa, eu quero conseguir fazer isto. Por mim, desde muito pequena. Então, esse ano mais do que nunca. O reconhecimento para ti é importante? É. Mas acima de tudo, para mim própria. Porque eu... Explica-me isso, é o reconhecimento... É um reconhecimento externo ou reconhecimento entre o diálogo Cleópatra, ou seja... Ambos. Entre o Cleópatra, porque quando tu vens de uma história, de um seio familiar
em que tu acabas por ser a primeira pessoa da família a ser médica, a sair assim da Madeira, porque isto hoje em dia é uma coisa muito óbvia, isto não era assim. E então é este diálogo de, ok, eu conheço as minhas raízes, tenho muito orgulho de onde venho, mas eu sei o percurso que foi preciso fazer. E eu gosto de desafio comigo própria, de, ok, já atingi isto, agora quero mais um bocadinho, agora vamos ver se eu consigo chegar até ali. Mas é de mim para mim. Ok. E por isso o fracasso também é de mim para mim, muitas vezes. Ok. Tanto o reconhecimento como o fracasso. E depois o reconhecimento externo é importante no sentido de, ok, podes dizer, é uma validação. É uma validação, mas acho que todos nós acabamos por querer... É uma força da tua própria validação. Sim, interna, eu não é? vivo, esse não é o meu foco, é muito mais o interno de eu conseguir, porque há muita coisa que tu fazes em backstage e tu sabes Certo. isso. E que ninguém vê. Certo. Só vem o resultado muito tempo à frente, Certo. muito tempo depois. Aliás, na maior parte das vezes. Na maior é assim parte que das funciona. vezes. E esse backstage é sempre eu a conversar comigo mesma. Isso. E eu consigo, eu digo, ok, consegui. As tuas bora. self-talks. Sim, mais um amanhã. E eu fazia isto, e fui fazendo isto no tal primeiro fracasso, até que lembro-me perfeitamente de encontrar um professor de matemática, aqueles professores que nós temos complicados, todos nós já tivemos sim, algum, e ele dizer-me assim, Cleópatra, e se você não entrar? Eu disse, não vai acontecer. Mas como é que você sabe? Eu disse, não vai acontecer. Mas e se não conseguir? Não há essa hipótese. Boa. Só isso. Tu colocaste na cabeça que só existia o plano A. Sim, e eu Não acho há que plano B. muitas vezes, em situações extremas e quando são coisas muito competitivas, que era o ambiente onde eu estava, pá, tu muitas vezes não podes pensar que vais falhar. Certo. Sabes que existe essa hipótese, mas tu não vais olhar para ali. Tu escolhes para onde é que tu queres olhar. Qual das luzes é que tu queres olhar? Qual das câmaras é que tu queres olhar? Certo. E eu escolhi olhar para aquela que eu ia conseguir. E consegui. Depois encontrei esse professor, disse, professor, Já está. já está. Done. Yes. Ok, está. então depois vieste estar para o continente, certo? Não, depois fiz 2 anos na Madeira de Fizeste 2 anos, medicina. pensei que tinhas vindo logo. Não, eu fiz 2 anos na Madeira porque lá abria, aquilo era continua a ser um protocolo com Santa Maria, em Lisboa. Sim. Então fazíamos lá os 2 primeiros anos. O que acabou por ser interessante e acabou por ser absolutamente fundamental, dado o contexto que eu vinha de alguma dificuldade financeira, que antigamente era uma coisa que eu tinha dificuldade em falar, hoje em dia falo disto super abertamente, mas esses 2 anos foram cruciais porque, não é? Tu tens um budget limitado, o curso de medicina é um curso longo, são 6 anos. Pá, repara, uma das coisas que mais me fascinou em ti foi, agora que falaste nos recursos financeiros, foi tu saberes que tinhas um contexto adverso nessa matéria e não foi isso que te fez parar. Não. Tu tiveste um comportamento e uma atitude perante essa adversidade que é verdadeiramente inspiradora para todos aqueles que sentem essa mesma limitação. Eu não sei se posso partilhar. Podes. Mas tu fizeste um financiamento para investires no teu sonho. Uhum. E sinceramente eu dou-te os meus parabéns por isso. Isso requer muita coragem. Também é importante que a sociedade esteja preparada para dar resposta a estas necessidades. E no teu caso estava, certo? Uhum. E portanto, como é que foi essa experiência? Queres falar um bocadinho sobre isso? Porque eu realmente acho que as pessoas às vezes pensam eu não consigo alcançar o meu desejo, o meu sonho, a minha ambição, o meu objetivo, e estão sempre a arranjar variáveis para criar um ambiente de autossabotagem muito interessante para não fazerem nada. Sim. E eu acho que é importante as pessoas perceberem como é que tu ultrapassaste isso e tu hoje és uma mulher de sucesso a vários níveis, já vamos falar sobre isso mais à frente. És uma pessoa de muito valor, por isso estás aqui. Eu sinto-me muito honrado com a tua presença. Obrigada. Mas é importante que tu partilhes isso, porque há jovens, há pessoas que gostavam muito de seguir os seus sonhos e as suas ambições, e nesse momento em que têm essa adversidade, ou esse desafio, congelam. E tu não congelaste. Não. E posso isso. partilhar aqui uma coisa ainda um bocadinho mais íntima, porque eu sinto que há vergonha de falar sobre esse assunto.
principalmente Então vá, vamos embora. na Vamos área embora. médica. Vai, dá-lhe fora. Quando estás na faculdade, e vou focar aqui na faculdade de medicina, tu tens um contexto, porque o contexto é extremamente importante na educação que tu vais dar aos teus filhos, os colégios que vais colocá-los. O ambiente é tudo. Isso Sim. vai ser altamente determinante. Depois tens os outliers. Certo. Eu tive a sorte que até tive nos primeiros anos num colégio, depois andei numa escola pública e depois tive a infelicidade do divórcio dos meus pais e de uma situação extremamente complexa a nível familiar e financeiro. E isto realmente poderia determinar, mas como eu, existem muitos jovens que passam por isto. É isso mesmo. A bolha, e é literalmente uma bolha, as pessoas que conseguem ter o financiamento total dos pais é muito pequena em Portugal. E parece que é parece que é o normal, e não é o normal. Sério? Sim, não é. Fala lá sobre isso. E eu tive a honra de ir falar ao primeiro ano de medicina, passado uns anos aos alunos da faculdade, regressei lá para falar mesmo sobre isto. Sobre a necessidade, muitas vezes, nós pedirmos o financiamento ou termos que recorrer a bolsas para podermos estudar. E eu lembro-me na altura, a coisa que eu mais queria que o meu pai me facilitasse. Os meus pais, neste caso, era realmente os estudos. Eu não estava a pedir dinheiro para ir viajar, para ir comprar. Tu és apaixonada por estudar. Completamente. Foi só uma parte. Pronto, mas podes continuar. Mas é verdade. Lá está a necessidade de aprendizagem contínua, da novidade contínua. E então, realmente, nessa altura, eu fiz, como te disse, o primeiro ano, algumas cadeiras de enfermagem, tive realmente boas notas e depois entrei em medicina. Fiz os 2 anos e precisava, no terceiro ano, vir para Lisboa. E tu sabes que Lisboa não é a cidade mais barata do mundo. Não é. E por isso aqui também queria deixar uma parte, que eu também não quero cair aqui na falácia de dizer, se eu conseguir, toda a gente consegue. Calma. Nós temos que analisar a atualidade. E a atualidade em Lisboa é que se eu recebesse o valor que recebia na altura, eu não conseguia me manter. Ok? Então é preciso termos esta sensibilidade também. Porque muitas vezes pessoas que passam por histórias como a minha e chegam a um certo nível, seja o qual for, dizem, se eu conseguir, todos conseguem. Calma, não vamos perder a empatia, ok? Não vamos criar falsas expectativas. Não vamos criar falsas expectativas. É possível, e eu tenho a certeza. Hoje em dia, se acontecesse a mesma situação, eu garanto que eu tirava o curso de medicina, fosse onde fosse, se tivesse que ir fazer um part-time, se fosse o que fosse, já na altura, sempre que eu tinha férias, eu trabalhava numa escola de mergulho, fazia babysitting, tudo o que eu podia ali fazer, eu fazia Isso mesmo. nos tempos livres. Repara, aquilo que tu acabaste de dizer é muito importante. Tudo o que eu podia fazer, eu fiz. Tudo. Não tenho a menor Mas sempre com dúvida. sentido ético. Sempre. Isso nunca pode falhar. Podes continuar, desculpa. E então pedi o financiamento, ia para o terceiro ano de medicina. Neste aspecto, eu posso ter tido a dificuldade financeira, mas houve uma coisa que não me faltou, que foi um incentivo da minha mãe. E ela aqui tem um papel fundamental. Ela diz-me, filha, eu neste momento não consigo, mas tu vais conseguir. Boa. Tu vais conseguir chegar lá. Boa. E então foi comigo, cheguei ao banco. Foi extra mile. Foi. Fui ao banco e disse, olha, é o seguinte, eu vou para Lisboa, eu não tenho dinheiro. Eu vou tirar o curso de medicina, vou para o terceiro ano de medicina, como é que eu vou gerir isto? Eu preciso da vossa ajuda. Tive a sorte que a senhora que estava lá, eu acho que ela gostou tanto da minha frontalidade que ela disse, ok, vamos ajudá-la naquilo que é possível. Aquilo até foi relativamente rápido, depois deram Sentiste vergonha? Não, vergonha não. Eu não senti vergonha. Eu senti... Como é que eu te posso dizer? O que é que eu senti? Olha, boa pergunta. O que é que eu senti? Eu acho que senti só, ok, é um desafio. Temporário, porque eu vou ser médica, vou ter dinheiro para conseguir pagar isto de volta. Ok. É temporário. Ok. A minha mente, perante os desafios, é sempre muito focada no ganho que vem depois. Isso. É muito difícil eu ficar parada no presente. É muito difícil isso acontecer. Então significa que tu olhas para além da parede, tu olhas para além da árvore, consegues ver a raiz. Muito além. E tem coisas boas e tem coisas más. Pois Né? tem. Sempre. E então pronto, fizeram-me esse financiamento, propuseram-me ou davam uma totalidade ou davam mensalmente. Sim. Eu disse, a totalidade, nem sequer sei gerir esse dinheiro todo, até fico assustada, porque isto também é o nosso termostato mental, não é? Daquilo que nós conseguimos ter. E foi a forma que encontraste? E eu disse, não, prefiro ter uma coisa mensal fixa para me poder organizar, e pronto, e assim foi. Vim para Lisboa, estava no meio de muitos colegas com muito dinheiro, e eu nunca escondi isto. Muito bem. Nunca Tu és escondi. humilde? Eu não sei se a partir do momento em que eu digo que sou humilde,
mas não... Ou melhor, tu sentes-te uma pessoa humilde? Sim, o que é que tu consideras humildade? Não, Há pessoas neste caso, enquanto na minha percepção, na minha definição de humildade, é não ter qualquer tipo de vergonha em assumir que há determinados momentos que nós temos menos recursos e também há determinados momentos que temos mais recursos e quando temos menos é preciso ser sincero, ser-se verdadeiro e não esconder. Eu acho que a humildade e a verdade não sempre de braços dados e fazê-lo tranquilamente sem estar a sentir que as pessoas estão encamadas ou eu sou inferior àquela pessoa ou eu sou superior a alguém porque tenho menos dificuldades ou porque tenho mais. Acho que assumir as dificuldades é um grande ato de humildade e na minha perspectiva, é só a minha perspectiva. Eu concordo. Na minha perspectiva, é um dos valores mais importantes que qualquer ser humano pode ter. Então, sim, nessa definição, considero-me humilde, porque não tenho problema nenhum em dizer, olha, agora não dá, agora sim, agora... E nessa altura da faculdade era realmente uma altura de muita restrição. Como é que os colegas reagiam a isso? Eu fiquei muito magoada numa fase em que eu fui para Lisboa dividir um apartamento, éramos 3, e depois chegou uma fase em que ele estava financeiramente muito complicado manter aquele apartamento. E eu tive de tomar a decisão de, se eu continuo neste apartamento, vai-me faltar dinheiro para comprar livros para o próximo ano letivo e para comprar outras coisas. Então eu vou ter que sair deste apartamento, era muito mais confortável, e vou ter que ir para uma residência. Dividi quarto. E eu disse, ok, foco na frente. Foco na frente. Isso. Disse que tinha que sair e eles ficaram muito chateados comigo por eu ter saído. E eu senti que só pode ficar chateado, aborrecido por sair. Eu entendo o desconforto de ter que colocar outra pessoa, com certeza que entendo isso, mas quem não passa esse tipo de dificuldade não entende. Quem não é sensível. Exatamente, porque mais difícil do que para mim não era para ninguém, claro, porque eu ia sair no conforto de uma casa dividida com 2 colegas para uma residência a dividir quarto. E conseguiste depois comprar os livros? Consegui. A cores. Boa. A cores. Consegui. Então depois disso, conta-me. Essa foi mais lá está mais uma barreira que acabaste por ultrapassar. E depois fiquei 6 meses nessa residência. Depois cheguei à conclusão que precisava de dormir. E na residência era muito difícil, havia muita festa. E disse, não vai dar, eu tenho que encontrar um quarto mais barato, não é, do que aquele que eu estava, em que eu possa dividir a casa, porque eu preciso de estudar, porque tem este fator que é, quando tu pedes o financiamento, tu não podes chumbar a nada. Isso. Então tinha mais esse acrescento. Ou seja, algo que te, em vez de te olhares para isso como um fator de pressão, olhavas para isso como um fator de motivação. De motivação, eu tenho que ser capaz de... Não só passar para mim não era suficiente. Pois, quer dizer, hoje nós sabemos. Portanto, eu vinha habituada de notas muito, muito mais altas, como deves calcular, mas na Faculdade de Medicina não consegui mantê-las, é quase impossível, porque fazia outras coisas também, envolvia-me na associação de estudantes, envolvia-me no voluntariado, fazia outros. Achas importante esse tipo de iniciativa por parte dos estudantes universitários? Envolverem-se nas associações, terem um papel... Acho, porque nós precisamos para já por todos precisamos de uma comunidade e depois tu tens pessoas como eu era deslocada da Madeira, mas tens outros locais do país em que essa comunidade dá-te algum alento, não é? Eu cheguei a Lisboa aos 21 anos, não tinha rede, não conhecia ninguém, não é? Mas a parte da questão da dificuldade financeira, mais a questão de todos os outros conflitos que havia. Acabaste por integrar uma comunidade, não é? Sim, e depois tinha muito aquela questão de responsabilidade social. De, eu estou neste lugar, mas se calhar outras pessoas também podem estar ou podem estar pior. Sabes que nós já voltamos aqui. Claro. Quando tu falas de responsabilidade social, eu sei que já fizeste voluntariado, tiveste várias iniciativas. Não sei se queres falar já delas. Mas eu acho que era importante dar 2 ou 3 tópicos, porque uma coisa é falar no ar, outra coisa é falar, ter feito e ter mindset para poder fazer. E tu és uma pessoa que se enquadra nestas 3 variáveis, na minha perspectiva.
Conta-me qual é que foi a tua primeira experiência de voluntariado e como é que foi? O que é que te fez, de certa forma, tomar essa iniciativa, não é? Então, a minha primeira experiência de voluntariado foi na faculdade. Exato. E foi, olha, buscando a questão que tu disseste da humildade, eu fui para lá, mas eu disse assim, eu lembro-me que havia um anúncio de voluntariado para Moçambique e eu cheguei lá e disse, eu gostava de me candidatar, mas eu não tenho dinheiro nenhum para pagar nada. Podem contar comigo para fazer o voluntariado, mas eu não tenho dinheiro para mais nada. E então fui fazer os testes, aquilo envolvia testes psicotécnicos, escritos, depois com entrevista com a psicóloga, etc. E pronto, e fui. Quis fazer essa experiência porque sempre fui uma pessoa, lá está, com muita curiosidade e com muita vontade de mundo. Eu queria conhecer o mundo, através da medicina. Okay. Juntar os dois, perceber como é que se faz medicina em África. Corrijo-te. Nos vários países de África, que eu não gosto deste termo. Ásia, América Latina, etc. Eu queria perceber, porque é efetivamente diferente, as pessoas são muito diferentes e há uma parte cultural muito importante que envolve a saúde também. E então quis fazer, porque eu própria estava com estas tais dificuldades que nós já falámos, e eu queria perceber, além disso, o que é que havia. E por isso é que hoje em dia, quando as pessoas dizem-me, e há algumas fotos minhas, mas tu nas redes sociais não encontras, porque também não coloquei, em que as pessoas dizem muitas vezes, ou vão para esses países ou para essas aventuras, digamos assim, tiram umas fotos e tal, eles são tão felizes. Eu disse, não, calma. Isto é uma conclusão muito precipitada. E atenção, eu estive em Moçambique, estive em São Tomé e Príncipe, estive na Amazónia, depois tive a experiência oposta, que foi no Imperial College of London, o topo, portanto, eu tive as várias experiências. E eles, no contexto, no primeiro que eu fiz, por exemplo, em Moçambique, eu não te vou dizer que são felizes, são conformados. Okay. É diferente. Então, quando não conheces outra realidade, tu és conformado com aquilo. Sim. Até connosco aqui acontece. Sim. E estas experiências, desde muito cedo na faculdade, começaram a transformar o meu olhar sobre o doente, a sensibilidade quando alguém se senta à tua frente, em que não é só a história dela, é a história dela, a história do pai, a história da mãe, a história da cultura, a história do ambiente. E comecei a ficar cada vez mais sensibilizada para isso, além da parte cada vez mais interna de não, atingir o que atingir, há sempre uma parte de responsabilidade. Agora diz-me uma coisa, quando terminaste o curso, qual é que foi, tiveste assim algum amok do género, já consegui? O meu principal amok nem foi no final do curso. Aquela cena, yes! Tive. Mas isso aconteceu, não foi tanto no final do curso. Então, quando é que isto aconteceu? Por acaso tu tens curiosidade, e tens curiosidade como é que tu festejaste isso? Porque repara, foi uma longa maratona. Foi. Porque aquilo que me estás a falar é como se fosse um atleta a preparar-se para os Jogos Olímpicos e chegar lá a ganhar a medalha de ouro. Sim. E portanto... Eu vou-te dizer... Como é que foi a cena? Sabes quando é que eu senti que tinha ganho a medalha de ouro? Eu não posso esquecer que estou a falar com uma doutora. Eu posso usar assim esta cena? Por favor, é? Não deixaria de outra maneira. Mas engraçado, como eu acho que caí uma ficha quando, eu terminei a faculdade, mas eu consegui, no meio disto tudo, ainda comprar o meu primeiro carro. Sério? Na altura custou tipo 400 e tal euros. Boa. Que eu precisava de ir para o estágio. E disse, como é que eu vou fazer isto? Boa. E então fui ver carros, assim, o mais barato possível, e o meu primeiro carro foi um Twingo. Ué, boa. Aquele Twingo tipo surfista, estás a ver? Sim. E assim, andava... É cool. E quando eu fui para mim aquilo era um orgulho enorme. Olha lá, de onde é que o que eu tinha passado. Claro. Ainda comprei o meu primeiro carro. Claro, como assim? Como é que isto acontece? Então aí é que caí uma ficha e eu, já acabei o curso, eu não sei como eu consegui dinheiro para este carro, ainda fui fazendo aqui uma gestão das minhas coisas, então foi aí que eu fiquei mesmo, uau, isto aconteceu. Foi só quando consegui comprar esse. Foi. O Twingo. Tu compraste o Twingo. Agora, o meu verdadeiro amok, digamos assim, foi quando acabei a especialidade. Foi. Qual é que foi a sensação? Chorei. Choraste? Chorei. Qual é que foi a primeira pessoa a quem ligaste? A minha mãe estava presente.
A prova era pública, os últimos dias de prova são públicos e ela fez questão de vir. E eu estava a fazer a prova e depois contaram-me, porque o público, as pessoas estão atrás de ti, não é? Tu estás com o júri. E disseram-me, minha mãe só chorava. E eu a fazer a prova, no final, olha, ela estava mesmo sensibilizada e deu-me assim um grande abraço. E ela disse, só? Primeiro ela, foi a pessoa com quem eu corri. Eu disse, mãe, conseguimos. Boa. Tipo, Como é que chama a tua mãe? Carla. Beijinho para a Carlos. Mesmo. Disse, mãe, conseguimos. E ela estava super emocionada, super... E eu... Porque eu acho que é importante, eu acho que é importante nós celebrarmos, quando nós conseguimos qualquer coisa de importante na nossa vida, nós celebrarmos. Também tive vários episódios onde tive grandes vitórias, também tive muitas derrotas. Faz parte. Porque ninguém ganha sem aprender, e para aprender é preciso muitas vezes perder. E tu, para conseguir sustentar a vitória, e para conseguir sustentar temos que muitas vezes, eu costumo dizer que perder é aprender. E acho que é muito importante nós termos o nosso momento e dizer yes, sim, eu consegui. Sem dúvida. Eu acho isso muito importante. Sem dúvida, e eu fiz isso. Então, diz-me uma coisa, tu no meio desta viagem, tu hoje és uma... Eu sei que tem que ter algum cuidado com a linguagem, porque ser especialista em obesidade requer uma especialidade, ou não? Ajuda-me. Infelizmente, ainda não. Ainda não. Mas pronto, então eu posso considerar uma especialista em obesidade? Podes-me considerar como uma competência em obesidade. Em obesidade. Porque eu sei que do ponto de vista de linguagem há que ter cuidado. Sim. Pronto. Então eu considero-te uma pessoa extremamente competente no tema obesidade. Porque não é só os resultados que as tuas pacientes, que é assim que gostas de chamar, certo? As e os, pronto, ok. Pacientes, os resultados que eles apresentam, mas também é um bocadinho daquilo que foi a tua história. Sim. Estás à vontade para falar sobre isto? Claro que sim. Tá? Hoje em dia, sim. Então vamos começar por aqui. Ok. Pode ser? Pode. Então diz-me lá. E primeiro explica às pessoas onde é que entra a palavra excesso de peso e onde é que entra a palavra obeso. Ok. Porque as pessoas às vezes têm aqui... Nós sabemos a definição, mas eu quero ouvir da tua boca. Então eu vou começar esta intervenção aqui com uma pequena provocação para o que tu acabaste de dizer. Força, faz. Para ti, que é, tu disseste o excesso de peso e o obeso. O conceito de obeso não existe, ok? Ok. Existe pessoa com obesidade. Ok. Vamos lá. Eu começo muito a minha consulta assim. Boa. Porquê? Porque eu quero que a pessoa deixe... A obesidade é Mas uma a obesidade doença. É uma doença. Doença. E é uma doença pela Organização Mundial de Saúde desde 1997. Certo. Ok? Só que uma coisa é tu dizes que é uma pessoa com obesidade, outra coisa é dizer é obeso. Obeso tu estás a dizer que é a identidade da pessoa. Certo. E a pessoa é muito mais do que isso. Certo, concordo. A obesidade, ela vai deixar de tê-la. É por isso que ela vem à minha consulta. E então eu digo sempre, a partir de hoje, não há sou obeso, sou obesa. Eu estou com obesidade. Então tu começas a trabalhar... O estado transitório. E o mindset da pessoa. De que, afinal eu não sou isto. Certo. Afinal eu tenho isto, mas eu vou deixar de ter. Daí isso é tão importante. Quando tu consegues mexer em algo que toca na identidade da pessoa, tu mudas uma pessoa para o resto da vida. Completamente. Eu não quero que o meu paciente, que o meu doente, como quiser chamar, tenha a identidade de obeso. Isso. Para sempre. Isso. Embora, gosto sempre de deixar isto muito claro. A obesidade é uma doença crónica, infelizmente, e recidivante. O que é que isto quer dizer? Tu podes tentar tratar, mas o teu cérebro tem um set point, é como se fosse é um mecanismo de defesa, na verdade. Para tentar, ou podemos chamar um trigger? Exato. Para te tentar levar para aquele peso desde sempre, que é o que ele considera seguro. Agora, isto é uma questão importante, que é diferenciar os conceitos. E a tua pergunta era? Não, novamente? A questão é entre o excesso de peso e a obesidade, não é? Pronto, porque esta é uma questão que mexe muito comigo, por isso... E mexe contigo, e por isso é que eu estou a pôr, não é? Pronto, mas essa questão, eu estou sempre a lutar para as pessoas quando diziam o obeso, no conceito hospitalar, é doente obeso. Não. Mas eu fiz questão de tu colocar as coisas para que tu possas ir mesmo por aí. Força. Eu sei. Portanto, excesso de peso é diferente, excesso de peso
não é uma entidade reconhecida como uma doença, nós sabemos que é uma alteração, há uma alteração no metabolismo e que essa pessoa pode ir para a condição de obesidade, de doença. E o excesso de peso, portanto, nós estamos a falar daqui de uma questão de IMC, acaba por ser muito redutor e eu acho que cada vez mais as pessoas com competência na área da obesidade, gestão de peso e saúde em geral, concordam que o IMC acaba por ser, estás-me a dizer que sim, então tu também concordas que acaba por ser muito redutor. Tu podes ter pessoas com IMC de 27 em que metabolicamente são completamente diferentes. Eu consigo dar-te um doente com IMC de 27 em que tem uma performance metabólica muito interessante e outros que nem tanto. Por isso, o excesso de peso... dizer que o IMC é o índice de massa corporal. O índice de massa corporal, exatamente, em que a partir de 30, digamos assim, entramos no patamar da obesidade. E depois podemos ter obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 3, usando a palavra que utilizava-se antigamente, só para as pessoas perceberem, é o que nós consideramos uma obesidade mórbida. É uma obesidade muito grande em que aí temos a certeza que a pessoa já vai ter patologia. Estes graus vão aumentando porque nós sabemos a gravidade, a doença também vai ficando cada vez mais grave e a consequência no metabolismo e na doença também. O excesso de peso é quando nós temos ali o IMC abaixo dos 30. Certo. A minha pergunta é, nesta viagem, até podermos chamar que, ou melhor, podemos, até ao momento onde se aplica a palavra obesidade, existiu em algum momento um excesso de peso. Sim. E aquilo que nós percebemos em Portugal, e com certeza que saberás a percentagem, da quantidade de pessoas que temos com excesso de peso. Sim. Ou seja, temos pessoas todos os dias que estão a caminhar para lá, para a doença. Como é que tu olhas para isto e o que é que tu podes dizer às pessoas que estão aqui na fase, vou-lhe chamar no momento A, não é? Onde estão com excesso de peso, embora a questão do índice de massa corporal tem muito a ver com a composição corporal. Exatamente. Porque nós podemos ter uma pessoa com um índice de massa corporal, como disseste, 27, e ter um percentual de massa magra, ou neste caso massa muscular, e que faz com que a pessoa pese mais, e que tem um percentual de massa gorda relativamente baixo. E, portanto, depende, esta coisa do índice de massa corporal, acho que é universal. Sim. Toda a gente está de acordo com aquilo que eu estou a dizer. Agora, e isto é uma evidência, não é? Aqui a questão é, olhando para a grande maioria das pessoas, que são as pessoas que estão com excesso de peso, qual é a tua grande mensagem para estas pessoas que estão neste ponto? Vou-lhe chamar o ponto A. E qual é a mensagem que queres passar para as pessoas que estão já no ponto B, onde é que elas tomam consciência que estão no ponto B? Portanto, são aqui duas questões que estou aqui a pôr, não é? Que considero importante, porque as pessoas olham muitas vezes para a balança e dizem, tenho uns quilos a mais, a palavra logo é, estou mais gordo, enfim. Tive festa, tive Natal, tive não sei o quê. Onde é que isto começa? Onde é que esta viagem começa? E onde é que ela... Como é que tu podes... que tipo de ações, ou como é que tu olhas para isto? Muito bem. Como é que tu olhas para isto? Porque sabemos que existe este ponto A, que é as pessoas que estão com excesso de peso, mas elas já iniciaram a viagem para a obesidade. Certo, completamente. E como é que tu paras esta viagem? Primeiro, para quem está no ponto A, a minha mensagem é priorizem-se. Ok. No sentido de parar e pensar, porquê que eu estou no ponto A? Ou então, se quer ter consciência que eu estou no ponto A. Porque muitas pessoas fogem da balança nessa fase. Nem se pede, eu estou aqui com os quilitos a mais, mas nem tenho ali uma fobia um bocadinho na balança, perto do verão quero saber um bocadinho, mas depois já não quero. Na roupa abre mais um furinho assim? Começa a usar roupas mais elásticas. Há quase ali uma autossabotagem. Então, o ponto A é muito importante parar e dizer, ok, será que eu estou no ponto A? Ok, consciência. Consciência. Autoconsciência. Completamente. Tanto no A como no B, aí é muito importante. Mas agora, focando no A, essa autoconsciência, e é o ponto ainda conseguimos fazer antes de chegar à doença, não é? Porque depois também conseguimos tratar, mas já estamos a entrar noutro campeonato. Certo. Então, ganhar essa consciência e procurar ajuda já neste ponto A, para conseguir, porque é possível, e eu na minha consulta também tenho isso, que é fazermos
é consulta de obesidade e gestão de peso. Ok. Tanto para a pessoa que depois da obesidade vai para o excesso de peso e depois vai diminuindo até chegar a um IMC saudável, como para quem está com excesso de peso e, como tu disseste, e bem, está a tentar prevenir para não chegar a um patamar de obesidade. Na minha perspectiva, esta fatia da população é a fatia de risco e é a maior porcentagem. É muito grande em Portugal. muito grande em Portugal. Se tu juntares as pessoas com excesso de peso e pessoas com obesidade, tens de falar mais de 50%. Mais de metade do país. Eu não falei em números que era para tu falares. Mais de metade do país que tens. E hoje em dia começas a ter outro fenómeno que não tínhamos antes, que é nas camadas jovens, que é muito preocupante. Sim, na minha geração, por exemplo, nós andávamos na escola, estou-me a lembrar, sei lá, no primeiro ciclo, na altura chamava-se na escola primária, havia um elemento com excesso de peso na turma. Hoje, se calhar, existe dois fit. Sim. E isso tem que ver com vários fatores. Tem muito, eu costumo dizer na minha consulta de saúde infantil também, que é, todos comem da mesma panela. Portanto, tu tens que ver se a criança está com excesso de peso, o que é que os pais também estão a fazer. Certo. Lá está o ambiente. O ambiente e o exemplo. E sabes perfeitamente isso, as crianças vão pelo exemplo. Tu não podes estar a dizer a um filho, não comas chocolates com o chocolate na mão. Certo. Isto acaba por ser incoerente, eles fazem a repetição do comportamento. No caso da obesidade, e aqui é preciso ter muito cuidado, é um tema muito sensível e é um tema muito sério, que as pessoas falam com muita leviandade, na maior parte das vezes, em que, apesar de, como eu te disse, ser reconhecido como doença, não olhávamos bem como doença. E quando tu olhas para uma condição de saúde, no caso da obesidade, ok, sabes que é uma doença, teoricamente, mas tu, enquanto profissional de saúde, médico, profissional do exercício, nutricionista, seja o que for, e tu sabes que isto é verdade, olhas como, a pessoa, se quiser fechar a boca e andar, consegue. Isto não é verdade. E por isso é que é diferente o excesso de peso da obesidade. Fala-me sobre isso. Pronto. Porque eu tive durante muitos anos, sabes que durante muitos anos dei treino personalizado, fiz milhares de avaliações físicas e apareciam pessoas com IMC acima de 30 e eu, no meu mundo eu olhava com alguma leveza para a situação. Tipo, E até olhamos muitas vezes com algum desdém. Isto é preguiça. Deixa de comer batatas fritas e bolos e faz exercício e queimas isso tudo. E não é assim tão fácil. Primeiro gostava Fala-me sobre isso. De enaltecer essa tua capacidade de admitir que, enquanto profissional, eu acho que isto é muito importante o que tu acabaste de fazer. Admitir que, se calhar eu não estava a olhar da melhor maneira. Certo. Que ferramentas é que eu posso ter hoje em dia que me vão permitir tratar estes doentes. E não é de todo só com a nutrição e com o exercício. Porque tu olhares para uma pessoa com obesidade, que sabes novamente que é uma doença, mas que não tratas como tal, e quando eu digo tratar é colocar na balança outras coisas que são necessárias, medicação, cirurgia e psicoterapia. Estas são as 3 bases, de acordo com as últimas guidelines canadenses, da obesidade. Psicoterapia, cirurgia e medicação. Todos ao mesmo nível, como se fosse uma casa. Estamos a falar obesidade, estamos a falar já num estado... IMC superior a 30. Já superior a 30? Superior a 30. E superior a 30 já colocas a hipótese da cirurgia? Não automaticamente, se tiveres patologia. Ok. Pronto, era essa a diferença que eu queria saber. Eu só queria fazer esta analogia que acho que percebe-se muito bem e é o que eles colocam lá nas guidelines que está maravilhoso. Que são as fundações da casa, em que tu tens realmente a psicologia, a cirurgia e a medicação. Os 3 ao mesmo nível. Okay. Antigamente jamais colocaria... Nós nem pensaríamos nisso. A psicologia está ao mesmo nível da cirurgia. Sim, está. No tratamento da obesidade está. E eu já te vou explicar porquê. E depois no topo da casa, que é o telhado, tu tens a nutrição e tens o exercício. Que sem o telhado, a casa vai entrar chuva, vai entrar água. Certo. Tu precisas destes para... Mas estes acabam por ser uma consequência, quase, e uma premissa necessária. Mas antigamente, e como tu dizes, e mãe, tu olhavas para os teus... Sim, só para o telhado. Sim, e achavas que isso era a fundação. Sim. E não é. E se tu fores ver a maior parte dessas pessoas, eu garanto, vamos falar de pessoas com obesidade, que fizeram isso, ou que tentam fazer esses programas só de nutrição. Sim, guarda outra vez. E voltam lá. Porquê? Porque é uma doença, é recidivante. E é a única doença, quando tu atualmente
decides tratar com medicação, os injetáveis, por exemplo, as pessoas dizem o quê? Isso é perigoso, não vais por aí, vais pelo caminho mais fácil, ou a cirurgia, vais pelo caminho mais fácil. Mas se tu tiveres uma doença da próstata, se tu tiveres uma hipertensão, se fizeres medicação, ninguém te vai dizer que estás a ir pelo caminho mais fácil. Certo. Estás a tratar uma doença. Claro. E a obesidade é exatamente a mesma coisa. Há uma desregulação biológica gigante. E daí que a competência da obesidade é tão importante, porque tu precisas de olhar para estas pessoas de uma perspectiva biológica e dentro da biológica, cerebral, o que é que acontece no cérebro? Qual é que é o tipo Psicofisiológica? de fome? Sim. Precisas de olhar. Psicossomática, não é? Também. Precisas de olhar em várias vertentes. A biológica, a ambiental, porque nós estamos num ambiente atualmente altamente obesogénico, ou seja, promotor da obesidade, muito tempo sentados, as crianças muito tempo nos jogos, tu já quase não vês crianças a brincarem na rua. Eu sei que estamos em contextos diferentes, mas eu na Madeira, passei a minha... Então agora, deixa-me interromper-te, e vamos falar de uma coisa assim mais prática, imagina que eu estou a ouvir este podcast, não é? Estou a ouvir, estou aqui a olhar para nós, ou estou simplesmente a ouvir, e realmente tenho um excesso, tenho 10 quilos a mais, eu realmente já fiz várias dietas, já tentei emagrecer várias vezes, não consigo, já fiz exercício, já desisti do exercício, mas eu não consigo emagrecer, ando sempre neste efeito, chego ao verão, tiro 5 quilos, tiro 10 quilos, mas depois eu vou aumentar mais 10 no ano seguinte, e depois tenho mais 12, depois fico com 1 da reserva, e vou andando sempre nisto, e cada vez estou mais gordo, mesmo assim. Certo. Estas pessoas precisam de um programa muito bem pensado. Precisam de uma coisa muito estruturada. Se calhar precisam de uma coisa estruturada que nós já falámos. Explica-me lá sobre isso. Fala-me lá sobre aquilo que já falámos, que podemos desenvolver aqui na clínica. Primeiro, só voltando um bocadinho atrás, esta necessidade de estruturação e que eu me fui apercebendo foi com o meu próprio exemplo. Ainda há bocadinho não falei, mas com o meu próprio exemplo. Eu já tive obesidade, estava na obesidade grau 3 e garanto, eu já tinha tentado tudo. E fui aí que comecei a estudar muito sobre a obesidade, mas de uma forma quase obcecada. O que é que estava a acontecer no meu corpo? Eu estava a pesar a comida, eu estava a treinar e bastava eu deslizar uma semana, não treinar tanto, não fazer a contagem igual, eu aumentava de peso. E passa-se aqui alguma coisa, isto não é meramente um cálculo matemático, há aqui qualquer coisa. E comecei cada vez mais a estudar, até que cheguei ao ponto de, quando acabei a especialidade, porque também é muito importante isto na doença da obesidade, que é os timings de tratamento, ok? É muito complicado tu queres tratar o ponto B se a pessoa não está com uma vida disponível para que isso aconteça. Então isto é o primeiro ponto, tenho disponibilidade mental, física para fazer isto. E o próprio ambiente em si, não é? O próprio ambiente em si. E depois, quando tu decides isto, tu tens que ir para um programa estruturado. E esse programa que nós tínhamos falado é o quê? É basicamente a casa. A conversa que nós tivemos, que temos tido, é estar a construir uma casa. Mas uma casa sólida. Em que tu tens a componente da medicação, tu tens a componente da psicologia e, eventualmente, poderá ser necessária a cirurgia. Também tem o seu lugar. E a nutrição e o exercício. Foi logo o que nós falámos. Certo. Nós, o que queremos oferecer é uma casa. É uma casa com estrutura. Eu não quero oferecer um telhado. Eu disse logo. E é o que eu digo aos meus doentes. Prescreva-me uma caneta. Não. Eu não te vou dar uma fundação. Qual é a tua opinião das canetas? Acho que são ótimas. É porque, assim, hoje em dia, as pessoas falam tanto... Há mitos, falam tanto sobre as canetas, explica às pessoas o que é que são as canetas, explica aos olhos da ciência, na tua voz, em que momentos é que podemos equacionar o seu uso, em que momentos é que temos que ir ao médico questionar se existe essa possibilidade, embora seja uma decisão médica. O médico é que tem que fazer essa prescrição. Exatamente. Mas fala-me um bocadinho sobre as canetas. Então, as canetas... O que é que são as canetas? Então, as canetas começaram, as famosas canetas, o seu uso começou para tratamento da diabetes.
Isto já há muitos anos. E depois nós percebemos que um dos efeitos secundários destas canetas na diabetes era efetivamente a perda de peso. Sabendo a dimensão do problema de saúde pública que se trata, a indústria realmente começou-se a focar mais nisso. Porque tu antes não tinhas, e tu dizes bem, os teus pacientes que tu tinhas, também não tinhas muito o que oferecer. Há alguns anos atrás, Era a nível de exercício. medicação. Era exercício. E é muito alimentação. ingrato. E deixa-te comer bolos e batatas fritas. Pronto, e é muito ingrato, exatamente. Agora não. E nós falamos só dos injetáveis, mas... Porque, repara, atenção, a minha área é a área do exercício, não é Claro. a área da nutrição. Eu E sei. muitas vezes eu dizia, pá, você tem que ter que ir tem que arranjar um nutricionista, não é? Mas a grande questão é que muitas vezes as pessoas até iniciavam uma dieta, cumpriam a dieta, Sim. alteravam o comportamento perante essa dieta e perante o exercício, mas sempre de forma transitória. E aquilo que é importante nestas questões de saúde, na minha perspectiva, é as pessoas alterarem o seu comportamento de forma definitiva. E para isso é muito importante aquilo que tu estavas a dizer. É preciso construir uma casa com uma base sólida e para que não haja uma tempestade de doces e vai tudo abaixo. Ou uma tempestade de uma festa e vai tudo abaixo. E, portanto, é extremamente importante aquilo que a mensagem que estás a passar às pessoas, e essa metáfora com a casa faz todo sentido, porque fica blindada, Sim. depois de bem construída. Sim. E, portanto, voltando outra vez às canetas, onde é que as canetas podem entrar aí? E fala sobre isso. Então, as canetas entram aí quando tu disseste a alteração do comportamento, estamos a ver um dos pilares, não é? Da tal casa. Mas tu até podes ter uma pessoa que faz esta alteração de comportamento e até pode conseguir mantê-la. Mas faltam os outros pilares. Vai ruir. Não vai dar. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Por muito que ela mantenha o comportamento. E ela até pode tentar, que era o que eu fazia. Eu tinha muito bons comportamentos. Já. Por isso é que foi rapidamente elegível para uma cirurgia. Sim, tu baixaste para aí 30, 40 quilos. 40 quilos em um ano. Eu já tinha o comportamento, porque já faz parte da minha identidade. Aí torna-se mais fácil. Mas é muito ingrato olhar só para aí. Porque precisas dos tais outros. E aqui entram os injetáveis. Os injetáveis, eles acabam por tentar colocar a biologia a nosso favor. Tens vários tipos de injetáveis, mas o tratamento da obesidade, quero deixar aqui a nota, não é só com injetáveis. Okay. Eu tenho na consulta pessoas que eu não dou injetável, eu dou uma medicação oral. Porquê? Porque o que está envolvido nessa pessoa são mecanismos mais cerebrais, mais de prazer, mais de comida. Mais fome emocional, será? Sim, a fome emocional ainda é outro campeonato. Okay. Mas tu tens uma alteração no estado de obesidade, só resumindo, tu tens uma alteração cerebral, fruto da inflamação, tens uma alteração cerebral que reside também na zona do hipotálamo, que tem a ver com a comunicação da saciedade ou da fome. Há a libertação da hormona da saciedade, mas ela não chega, é como se ela fosse enviada, mas o cérebro não ouve, e então acha que continuas com fome. E acaba por ser um ciclo vicioso. E depois ainda tens outro mecanismo, que é um mecanismo hedónico, que é associado ao prazer, como nas adições, como no consumo de qualquer adição. E essa libertação de dopamina. Nestes doentes, tu não vais utilizar, também podes utilizar um injetável, mas se calhar vais ter que optar por uma coisa mais cerebral. E aí tens melhores resultados do que se fizeres um injetável. Daqui a importância deste tipo de consulta. Muito importante o que estás a Porque não é injetável para todos. Isso. Porque quando não há competência de obesidade, nós muitas vezes caímos na falácia de que injetável para todos. Exato. E não é. Tem contraindicações. Por isso é que nas consultas eu sinto que os meus doentes têm tido resultados muito interessantes, que é esta adaptação e esta individualização. Qual é que é o teu tipo de fome? Qual dos mecanismos é que tu tens mais ativo? Apesar de teres tudo desregulado, porque é a condição da doença, dentro dessa desregulação, onde é que tu te encontras? As coisas são muito mais complexas do que aquilo que parece. Muito. E tentar simplificar a obesidade no balanço energético é muito redutor e tu colocas a responsabilização toda no indivíduo e é muito injusto. E essa pessoa sente-se muito... Se ela já está triste, se já está estigmatizada, tu estás a fazer ainda pior. E tu aumentas o stress, não é? Sim. Porque estou-lhe a colocar mais pressão, mais stress, mais cortisol, enfim. E é uma bola de neve. E estas pessoas querem recorrer, e tu sabes que isto é verdade, muitas vezes recorrem a profissionais do exercício e às vezes tem algum terrorismo nesse sentido, verdade. Muita pressão, de fecha a boca e a pessoa já está triste. Treina mais. Faz mais. E não,
pá, procura um profissional, procura alguém com Não, competência. é assim, nós profissionais do exercício, nós hoje já temos um mindset completamente diferente. Nós hoje já percebemos que existem situações que nós estamos mais preparados. Nós já encaminhamos muitas pessoas para o médico, porque começamos a perceber que existe ali qualquer coisa que não está a funcionar, que não basta ter um bom plano alimentar, um bom programa de exercício alinhado com esse plano alimentar, ou vice-versa, e já encaminhamos as pessoas para um endocrinologista, para um médico de medicina geral e familiar, mas alguém que domine a matéria, porque nós percebemos que existem muitas pessoas. Eu já fiz mais de 30 mil avaliações físicas ao longo da vida, já vi muitos casos, muitas situações em que a pessoa é só transitório, a alteração de comportamento é só transitório, volta outra vez ao mesmo, e é o efeito ioiô o tempo todo. E aquilo que é muito importante é as pessoas perceberem que têm que alterar os seus comportamentos de forma definitiva e sabendo, e sentirem-se bem com isso, sentirem-se vitoriosos, sentirem-se com boa autoimagem ou boa autoestima. Olharem para si e dizerem, eu gosto de mim. E isso melhorar-lhe a sua autoestima. E isto tem um impacto muito positivo nas pessoas. Nós no exercício, hoje em dia, reforço, colegas do exercício que eu conheço, gente de excelência, toda a gente trabalha em parceria com o médico ou recebe pacientes dos médicos que sabem interpretar a doença, o contexto, a pessoa, e que estamos preparados para fazer um bom trabalho. Agora é um bocadinho diferente de a pessoa ir para o ginásio, fazer um exercício conforme lhe apetece, sem organização, sem periodização, sem respeitar o princípio os princípios de treino, os princípios das componentes da carga de treino, individualização, etc. E, portanto, a individualização do treino, a periodização, tudo o que esteja à volta do treino, também tem que ser personalizado em função do tipo de pessoa que temos à nossa frente, e não é só a condição física, também a sua própria condição psicossomática tem que ser levada aqui em consideração. E os meus colegas são altamente preparados. Agora, se existem pessoas que também, como não vão ao médico pedir ajuda, também não vão ao profissional do exercício pedir ajuda. Então o que é que acabam por fazer? Acabam por inscrever-se no ginásio e fazerem aquilo que lhe apetece. Certo. E a pergunta é, aquilo que lhe apetece é aquilo que ele precisa? A maior parte das vezes não. Portanto, a maior parte das vezes não. Portanto, é como muitas vezes que cá tens doentes, chegam ao pé aqui e dizem, doutor, eu venho à procura da caneta. E eles sabem, eu entro num território meio maluco, porque eu não passo a caneta sem ter um plano de nutrição. Eu disse, eu passo, mas primeiro eu preciso ver um plano nutricional, uma primeira avaliação de psicologia e 150 minutos de atividade física por semana. E depois eu faço umas combinações com os doentes, uns cadernos para eles escreverem. Sim, colocas a pessoa ativa, sim. Segundo as guidelines, 150 ativo, 300... 150 é considerado ativo, 300 tem outra nomenclatura que eu agora não me lembro, mais de 300 é atleta. Porque eu sei que para ter a resposta metabólica que eu pretendo, eu preciso que o mínimo seja uns 150 semanais. São as guidelines, sim. Que são os 150 semanais. E depois digo à pessoa, olha, dentro destes 150, você faz como preferir. E eu noto que tem muito mais adesão do que estares a dizer 45 minutos por dia, ou 1 hora por dia. Não, são 150 por semana, resolve como tu mandas quiseres. Pessoas para os profissionais de exercício? Muito. Daí que eu considero o programa que nós tínhamos falado e que temos estado a falar. E que vamos desenvolver e vamos implementar. E vamos implementar a tal aqui casa. No 8D. Fundamental. Nós não conseguimos trabalhar, eu não consigo trabalhar enquanto médica se a parte do exercício não estiver a ser feita e a parte da nutrição não estiver a ser feita. E a história que muitas pessoas ainda dizem assim, e que se calhar muita gente também ouve este podcast já disse, que é primeiro que tentar só com a alimentação ou só com o exercício. Se nós estamos com IMC superior a 30, estamos com uma doença. Tu estás a ir só ao telhado, a casa vai afundar. Eu garanto, é uma questão de tempo. E então tu precisas,
E estes programas não podem ser programas de 3 meses, Sim, são sim, coisas sim, sim, longas. E as pessoas, quando tomam a decisão de tratar a sua doença, como eu tomei essa decisão, tu sabes que é uma coisa a longo prazo. Certo. Não vou perder uns quilos para ir para o verão, até porque nem é possível, estamos a falar de muita quantidade de peso. E as pessoas não querem voltar a reganhar. Não, ninguém quer voltar a reganhar. Mas sabemos que há uma probabilidade disso acontecer. Então tem que haver uma mudança de vida efetiva, mas que só é possível se tu continuares a ser acompanhado. Porque a vida vai acontecer. Eu acho que é muito importante existir o acompanhamento do exercício e estilos de vida saudáveis. Acho que aí existe um papel importante de nosso, profissionais de exercício, que nós temos que aculturar a pessoa para ter estilos de vida saudáveis. Sim. Porque nós sabemos que as pessoas hoje têm estilos de vida completamente facilitadores à promoção do excesso de peso e ao ganho da doença da obesidade. Portanto, o tempo que estamos sentados, enfim, vamos ser repetitivos, mas pronto. Sim. Vais para o ginásio de carro 3 minutos para... os telefones, o computador, pronto, enfim. O maior inimigo da atividade física, que eu chamo de sofá, não é? E de exercício, chamo de sofá, é sempre o nosso problema. Está bem. Então, e diz-me, mais alguma coisa que queiras falar aqui connosco? Fiquei sem perguntas, sabes que tu achas que vais dominar. Isto é uma área que eu gosto tanto, é uma paixão tão grande. Eu gosto de fazer isto assim, eu não tenho guião. E isso é ótimo, permite-nos explorar outras coisas, outras ideias. Qual é que foi o teu resultado mais gratificante com um paciente? Qual é que foi o paciente que tu tiveste assim? Sem identificá-lo, obviamente, mas sim, não. Qual é que foi a experiência que tu tiveste e dizes, vale mesmo a pena, esta pessoa mudou de vida, esta pessoa ganhou uma nova vida, ganhou mais anos de vida, ela hoje tem mais longevidade, ela hoje tem mais saúde, ela hoje, enfim... Eu vou destacar, tenho 2 pacientes, um homem e uma mulher. A mulher, no sentido que ela já perdeu, já estamos ali a chegar... Porquê que tu associas a perder, a palavra perder? Perder peso. Sim, perder peso. E eu às vezes... O perder tem sempre uma conotação negativa. Eu acho que perder peso teria uma conotação muito mais positiva. Não sei se isto é só uma questão linguística, certo, mas acho que isto é impactante. Ganhar menos peso. Mas tu estás a fazer, percebo e é uma observação muito interessante. Porque nós associarmos uma coisa que é uma vitória, não é? Que é estar a baixar, não é? A diminuir o peso, aumentar a massa magra, etc. Essas coisas. Nós sabemos. Mas o perder tem uma carga. Eu gosto de dizer às pessoas: você vai ganhar menos peso. Percebo uma questão linguística. Linguística só. Eu, de uma mulher das ciências exatas, mas tu também és, não é? Acabas por. Pronto, é uma questão realmente semântica. Mas se eu te disser que na consulta eu tenho doença que eu não digo o peso. Boa. Ok. E primeiro pergunto: quer saber o seu peso ou não? Ok. E as pessoas não querem ganhar saúde. Boa. Tranquilo. Então a pessoa só para cima da balança, pergunto sempre: quer saber ou não? Muito bem. Porque o meu foco não é aí. Eu dou 3 perguntas aos doentes, que não vou dizer quais, certo, para responderem todas as semanas. E isso é o processo de perda de peso. Ok. Desse ganho de saúde. Mas desses 2 alunos, desses dois pacientes. Portanto, essa senhora que ganhou muito mais saúde, que já está a chegar no IMC. Vou usar o IMC, desculpa a redundância, mas também utilizo o perímetro abdominal, mas que está no IMC muito mais saudável e diz que tem uma energia, uma pessoa que não gostava de sair do sofá, não tinha vontade para fazer nada, dizia que não gostava de exercício. E disse: e se eu lhe disser que você gosta? Você gosta, se ainda não encontrou o exercício certo. Pode ser dança, pode ser caminhada, pode ser o que você quiser. E quanto menos peso, mais vontade a pessoa tem. E agora ela vai ao ginásio 3 vezes por semana e é uma pessoa que ganhou realmente muita saúde. Era fumadora. Depois um comportamento leva ao outro. Certo. Deixou de fumar. Disse-me: doutora, eu quero parar de fumar. E isto é a parte interessante de tu teres um médico de medicina geral e familiar com a competência em obesidade, é que tu depois agarras o resto. Certo. Ok? Tu não tens que... Ou seja, o teu doente começa... Tens que ter a competência de obesidade, mas ele diz: tu também queres deixar de fumar, tu estás apto a fazer isso. Se fizeres a formação adequada. Ok, a minha parte... Muitas vezes os doentes também não falam. A minha parte da sexualidade.
tenho aqui algumas questões. Ok, és médico de medicina geral e familiar, tu és médico da cabeça aos pés. Certo. Também estás apto a conseguir Claro. abarcar isso e Claro, conversar sim. isto. Por isso é que são consultas complexas e duras, muitas vezes. Tenho essa, que melhorou em todos os aspectos, principalmente a autoestima. E Olhando da tua perspectiva, qual é que foi o grande impacto, digamos, que isso teve na pessoa? Ou seja, qual é que foi o resultado no estado da pessoa, do ponto de vista mental? Qual foi o impacto emocional que tem uma pessoa que tinha um excesso de peso, que estava, neste caso, Obesidade grau 2. Pronto, ok. Obesidade, já tinha sido diagnosticada a doença e que de repente, não é um processo de Sim, repente, longo. ou seja, passou pelas fases todas do processo e hoje consegue perceber, yes, eu estou a conseguir. O que é que a pessoa te relata? A pessoa relata que parece uma nova vida. Uma nova vida. Ok, está respondido. É uma nova vida, é uma nova identidade. E eu própria passei por isso. Nova vida e nova identidade. É uma nova Ok. identidade. E há um luto no meio deste processo, que é muito engraçado. Fala-me sobre isso. Então, tu quando tens um processo de perda de peso de muitos quilos, aquele era o teu corpo durante muito tempo. Tu identificavas-te com aquele corpo. E há um processo de luto, de tu vês continuas a sentir aquele corpo grande e há uma coisa qualquer que desapareceu. A tua identidade desapareceu. Está a desaparecer ou está-se a transformar. Mais uma vez, entra aqui a psicoterapia. Para voltares a conseguir encontrar-te no meio desta nova identidade. Mas quem sou eu? Agora, quem é este novo eu? Quem é este novo eu? Que outras coisas é que eu gosto de fazer? Porque muitas das emoções são canalizadas para a comida, não é? Nessa fase, quando a pessoa está com a doença da obesidade. E tu tiras isso. Então tu tens que canalizar isso para algum lado, senão vai dar a geneira. E é este processo de nova identificação. O que é que eu faço com esta emoção que eu agora estou a sentir? Que eu antes comia. Mas eu agora estou a fazer um injetável e não consigo comer. Vou vomitar. Ou se tiver a cirurgia, o meu estômago está muito pequenino, não vai caber. Então há uma parte de emoção que fica aqui comigo. O que é que eu faço com ela? Ok. E há este processo de luto de o meu antigo eu e uma transição. E a aceitação do novo eu. Do novo eu. E como é que tu voltas a gerir as coisas. E depois tenho um outro segundo doente, e esse eu estou-lhe sempre a dizer. Sempre. A primeira consulta eu disse, eu não vou desistir de si. Porque ele já tinha passado por muitos colegas, cada um fez o melhor que podia e que sabia. E ele foi-me enviado no sentido de tentar perder peso, isto resumindo, ele é um doente jovem, bastante jovem, em que o objetivo era colocá-lo numa lista de transplante, ok? Só que ele não pode ir para a lista de transplante porque está com uma obesidade de grau 3. Uau. Podíamos pensar assim, ok, mas uma forma mais rápida de conseguirmos fazer isto é uma cirurgia bariátrica, metabólica, neste caso, a terminologia também mudou, metabólica. Sim, era, mas ele tem uma cirrose, tem varizes esofágicas, ele é contraindicação absoluta para fazeres a cirurgia. Portanto, resta-nos uma opção medicamentosa, com a casa. Certo. Com a casa. E ele já lhe disse, você é aquele doente, se eu conseguir pô-lo na lista de transplante, é a minha vitória profissional. Porque ele passa do IMC de grau 3 para o IMC era 47, 48. Já conseguimos perder 15. Depois tem muitas outras patologias que condicionam aqui também a gestão da medicação e nós fazemos consulta quase mensal. É mensal, na verdade. Muitas análises, muita coisa, muita articulação com outros colegas. Tem que haver também esta disponibilidade para nós conseguirmos. Mas este doente já está melhor, já consegue dormir melhor. Está mais positivo no sentido de que, ok, finalmente alguém olhou para mim como, pá, isto é uma doença, ok, é uma doença. E estou sempre a dizer, eu não vou desistir de si. A obesidade mata? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Mata. Mata e mata lentamente. E traz muito sofrimento. Mais do que matar. Não é uma morte rápida. É uma morte lenta. Com muito estigma, com muita dor, com muito peso emocional. Então é mais do que matar, é muito sofrimento associado. Ok, vamos falar de coisas boas? Bora! Eu faço uma pergunta a todas as pessoas que vêm aqui ao Cenas de Valor.
Eu vou-te fazer essa pergunta, mas antes, quero dizer que gostei imenso de fazer este episódio contigo. Obrigada. Espero que as nossas vidas profissionais se continuem a encontrar e a criarmos projetos em conjunto que consigamos evitar essa dor que tu falaste agora e fazer pessoas mais saudáveis, criar, ajudar, contribuir para que as pessoas sejam mais saudáveis, para que as pessoas sejam mais felizes, para que as pessoas olhem para o ato médico não como um bicho-papão, mas como alguém que está aqui para ajudar, a transformar, e que, enfim, e que as pessoas consigam ganhar uma nova longevidade com as pessoas certas. E portanto agradeço-te muito o facto de teres aceitado o convite para poder estar aqui. Também te quero agradecer o facto de quereres também ingressar no projeto da 8D nas clínicas de saúde e longevidade com o teu programa de gestão de peso e de obesidade e longevidade. E, portanto, não tenho assim muito mais para te dizer, porque se eu vou para te dar elogios, vou ter que estar aqui a gravar mais 3 podcasts, não é? Portanto, não vamos por aí. Agora, há uma coisa que eu te queria perguntar e quero que sejas igual a ti mesmo, ou igual a ti próprio, que és uma pessoa altamente honesta, profissional, humilde, resiliente, mas acima daquilo que é a minha percepção daquilo que tu és, qual é a tua maior cena de valor que tu tens? Qual é a tua maior cena de valor? Eu tenho essa curiosidade, porque tu olhando para ti própria, olhando para o espelho, olhando para os teus olhos, olhando para o teu coração, olhando para tudo aquilo que tu fizeste até hoje, para aquilo que tu és, para a tua identidade, para os teus valores, para os teus princípios, enfim, tudo o que é a Cleópatra Almada, qual é a tua maior cena de valor? Só posso dizer uma? Só posso dizer uma. Por acaso eu não vi essa pergunta. Deixa-me dar-me aqui um segundo para pensar. A minha maior cena de valor. Olha que excelente questão. Eu acho que é a capacidade de ver mais à frente. Eu consigo ultrapassar. Eu não tenho medo de nada, na verdade, porque eu consigo ver mais à frente. E se aquilo que eu ver mais à frente fizer sentido, acho que é essa capacidade, essa visão, não sei como chamá-la, mas ver o invisível ainda. Ok. És visionária. É isso? Isso. Ok, então a tua maior cena de valor é ser uma mulher e uma profissional visionária, está bem assim? Visionária não no sentido egoico da coisa. Sim. Entendes? Por isso é que eu não queria usar essa palavra. Então qual é que queres usar? Uma mulher que tem a capacidade de estar atenta àquilo que ainda é invisível. Uma mulher com capacidade De estar atenta para aquilo que ainda é invisível. É invisível. Muito obrigado por teres vindo. Foi uma honra. Igualmente. E o melhor do mundo sempre para ti. Obrigada, Dino. Eu recebi um desafio e foi para fazer uma cena. E consigo, sabes que isso nem é tema. Bora fazer essa cena, eu vou chamar os melhores. Não venhas com cenas, estou a ver cenas de valor. Cenas de valor.